Treinando pra nada. A ilusão coletiva do bora treinar? O ritual repetitivo. A estética da performance. É sempre a mesma cena. Strava, Instagram, WhatsApp, grupo de pedal. Foto da bike encostada. Capacete pendurado. Óculos espelhado no banco ou no guidão. E a legenda padrão. Repetida, quase como um mantra religioso. Bora treinar. Treino puxado, treino no frio, treino no vento, treino na chuva, treino no sol, treino, treino, treino. Como se repetir a palavra dezenas de vezes fosse, por si só, capaz de dar algum significado maior ao simples ato de pedalar. Treinando pra quê? O vazio disfarçado de compromisso. Mas pare e pense, treinando pra quê? Para quem? Por qual motivo? A resposta, para a grande maioria, é simples: para nada, absolutamente nada. Por definição, treino é um processo com um objetivo final claro, um propósito que justifica o esforço. Quem treina oratória quer se apresentar melhor numa reunião de trabalho, subir num palco para dar uma palestra ou conseguir gravar um vídeo sem travar. Quem treina para concurso público está mirando uma vaga, uma transformação de carreira, uma mudança concreta de vida. Quem treina corrida de rua, por exemplo, geralmente tem uma prova marcada no calendário, uma meia maratona, uma maratona completa ou até mesmo melhorar o tempo em uma prova de 5 ou 10 quilômetros. Existe uma linha de começo, meio e principalmente um fim. Existe um evento, um dia marcado, um desafio real, com hora, lugar e resultado mensurável. E no ciclismo amador, qual é o grande objetivo final de toda essa massa de atleta de rede social? A verdade é que não existe. Menos de 1% dos ciclistas amadores participam de alguma competição real, com inscrição paga, número de peito, chip e cronometragem em uma linha de chegada oficial. O resto tá só repetindo o bordão, fazendo pose, pedalando sem rumo, mas com a legenda perfeita. Na prática, não é treino, é só um ritual vazio, disfarçado de disciplina, uma tentativa de preencher o dia com uma sensação de dever cumprido, mesmo que esse dever nunca leve a lugar nenhum. O teatro coletivo, quando passear vira motivo de vergonha. Virou uma espécie de teatro social. Admitir que você só quer dar um rolê de bike, curtir o vento no rosto, ouvir um pouco o som dos pássaros cantando, sentir o sol, virou motivo de vergonha. Como se o só passear fosse uma ofensa ao personagem que muita gente construiu para si mesmo, o personagem do atleta dedicado. A estética do sofrimento virou status. A narrativa do esforço virou moeda social. É como se o prazer pelo simples ato de pedalar tivesse sido sequestrado por uma obrigação de parecer determinado o tempo todo. Como se o lazer fosse uma fraqueza. Como se só fosse válido estar na rua suando se houvesse um objetivo nobre por trás. Bater watts, buscar RP, alcançar zona de treino. Assumir o lazer virou sinônimo de falta de compromisso. Mas compromisso com o quê? Com a performance? Com o feed? Ou com o personagem? A verdade é que, para muita gente, o compromisso real não é com a saúde, nem com a superação. É com a manutenção da imagem, com a validação social que vem nos comentários e nas curtidas. O pedal, que antes era liberdade, virou palco. Um palco onde o roteiro é sempre o mesmo. Sofrimento, disciplina, foco. Mesmo que, por dentro, o vazio só aumenta a cada legenda motivacional forçada. A construção da identidade, ser ou parecer. O que está em jogo aqui não é só o pedal, é a construção de uma identidade. Uma identidade baseada não no que se faz, mas em como aquilo parece. Não importa se o treino tem técnica, planejamento, carga progressiva, controle de recuperação. O que importa é parecer disciplinado, é vestir
a fantasia da performance. A postagem no Instagram vira mais importante que a qualidade do treino. A pose no estacionamento vale mais que a consciência nas zonas de potência. O relógio cheio de métricas vazias substitui qualquer reflexão real sobre evolução ou saúde. É um esforço sem direção, sem meta real. É só uma ansiedade constante de parecer produtivo, de preencher o vazio com horas de pedal, com selfies suadas, com frases de efeitos que imitam os atletas profissionais, mas que, no fundo, só alimentam um ciclo de comparação e cobrança sem sentido. Uma performance só que vazia. O Strava como arena de comparação social. E aqui entra um fator muitas vezes ignorado, mas que está corroendo silenciosamente a saúde mental de muita gente: a competição social invisível. A maioria dessas pessoas está, na verdade, treinando inconscientemente para ter médias e desempenhos comparáveis ou superiores aos de outras pessoas que conhecem e, muitas vezes, que nem conhecem no Strava. É o clássico fulano fez média de 30 km naquele trecho, então eu também preciso. Mesmo que ninguém diga isso em voz alta, é exatamente esse o jogo acontecendo nos bastidores. A cada pedalada, a comparação é inevitável. A cada upload de atividade, a cobrança interna aumenta. E a cada segmento percorrido, a autoestima fica condicionada a uma métrica numérica. A mentira da saúde, quando o discurso não bate com a realidade. E claro, quando alguém questiona, a resposta padrão surge: ah, mas eu treino pela saúde, pelo condicionamento físico. Só que, na prática, o que se vê é o oposto. Gente sem alimentação adequada, gente que mal conhece seu próprio corpo, seus déficits nutricionais, suas limitações fisiológicas. Gente que pega a planilha da internet, copia treino de atleta profissional e tenta aplicar no próprio dia a dia como se fosse uma questão de força de vontade. O discurso é saúde, mas o comportamento é de comparação, competição velada e autossabotagem. Horas e mais horas de volume sem planejamento, zona de esforço mal controlada, descanso visto como preguiça, dor tratada como medalha, sintomas de exaustão ignorados porque parar é sinal de fraqueza. É um ciclo que começa com a desculpa da saúde, mas termina com queda de imunidade, lesão por excesso e uma cabeça cheia de culpa por nunca ser suficiente. No final das contas, é menos sobre cuidar do corpo e mais sobre alimentar o ego. O impacto psicológico, a saúde mental virando refém. O que muita gente não percebe é o efeito que esse ciclo está causando na própria saúde mental. Sentimento de culpa ao falhar um dia de pedal. Ansiedade crescente ao abrir o Strava e ver que os amigos já treinaram enquanto você ainda está deitado. Sensação de insuficiência toda vez que a sua média não bate a do grupo. Isso tem nome, isso tem estudo. O transtorno de vício em internet, em especial nas suas manifestações ligadas ao uso compulsivo de redes sociais. Um estudo como o publicado em 2017 mostraram claramente como o uso excessivo de redes sociais está associada a sintomas de ansiedade, estresse psicológico, depressão e distorção da autoimagem. E quando o ciclismo vira só mais uma extensão dessa compulsão, o resultado é um só: o lazer vira gatilho de sofrimento emocional. O pedal, que deveria aliviar a cabeça, vira só mais uma fonte de pressão interna. O poder da palavra, o marketing da performance. A palavra treino virou um selo de validação social, um carimbo invisível que classifica quem é comprometido e quem é só recreativo. Usar a palavra certa na legenda virou estratégia de aceitação no grupo. Dizer que está treinando virou senha de pertencimento, mas no fundo é só mais um passeio de bike, feito com roupa de compressão, com bike cara, com ciclo computador, mas que, se fosse feito de bermuda ou camiseta velha, traria os mesmos benefícios para a saúde. A diferença?
só a estética da postagem nas redes sociais. O consumo disfarçado de superação. E o mais irônico, enquanto o treino não te leva a lugar nenhum, o cartão de crédito corre uma maratona. Porque por trás dessa encenação de esforço, existe uma engrenagem bem azeitada, a indústria do consumo, influenciadores digitais, marcas de equipamentos, vendedores de sonhos. Cada post, cada vídeo, cada review, eles reforçam a mesma narrativa. Treine forte, busque performance, supere seus limites. Por quê? Porque essa narrativa te faz comprar. Quando você internaliza que está treinando, você se convence de que precisa de uma bike mais leve, de rodas mais aerodinâmicas, de roupas que melhoram o fluxo de ar, de suplementos, de upgrades. O lazer vira desculpa para consumo. O desejo de status se disfarça de superação pessoal. A ciência ignorada. O valor do simples. O mais curioso, a ciência já deixou claro que atividades recreativas e de baixa intensidade trazem benefícios físicos e mentais, muitas vezes maiores do que esses treinos intensos sem critério. Estudos publicados como o de 2019 mostram os efeitos positivos de atividades leves na redução de estresse, ansiedade e até cortisol. Outro estudo publicado no ano de 2017 reforça: qualquer movimento é melhor que nenhum, e a intensidade não é o fator decisivo para maiores benefícios à saúde pública. Enquanto isso, o excesso de esforço mal planejado, a cobrança interna, a ansiedade de performance, tudo isso vai corroendo pouco a pouco o que deveria ser um espaço de leveza e prazer. O convite à reflexão, desconstruindo o mito do treino. Talvez o maior treino que muita gente esteja fazendo seja o treino de como parecer atleta nas redes sociais. É uma rotina de manter aparências, de editar narrativas, de medir a autoestima em watts, médias e curtidas. Mas e se a gente simplesmente voltasse ao básico? Pedalar pelo prazer, pela saúde, pela paisagem, pela liberdade de estar ao ar livre, sem legenda forçada, sem obrigação de parecer comprometido ou de um objetivo que nem existe. Porque no final das contas, o único pódio que importa é o da sua saúde física e mental. O resto é só legenda.